Bem-vindo à TV Canção Nova. Além da notícia de hoje, está falando sobre a reforma da Previdência. Qual é a sua dúvida? Nossos especialistas estão aqui, nós vamos agora passar a abordar questões específicas. Por exemplo, regras de transição, cálculo dos benefícios, requisitos entre homem e mulher para efeito de aposentadoria, pensões, aposentadorias especiais. Vou propor aos senhores este debate agora. Mas já tenho também aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora. Deixa eu ver aqui a primeira, já vou escolher uma aqui. Boa noite, eu gostaria de saber se é verdade que órgãos públicos, bancos estão devendo à Previdência e se isso incide agora também nesta crise da Previdência, que é o motivo da reforma. Professor. Sem dúvida. A Previdência Social é obrigada a divulgar anualmente a lista dos grandes devedores. E entre os grandes devedores estão bancos que têm lucros monumentais, estão alguns desses frigoríficos envolvidos aí na carne fraca, tem órgãos oficiais do governo, inclusive o Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., e que isso claramente reflete. Na medida em que eles deixam de recolher as suas obrigações, e muitas vezes com apropriação indébita, porque recolhe do próprio trabalhador e não repassa para a Previdência, é claro que isso gera insuficiência de recursos e força o governo a alegar que falta recurso para atender aos benefícios previdenciários. Então, antes de fazer uma reforma com essa profundidade, reforma precisa ser feita, mas não com essa profundidade, com essa agressividade, antes de fazer isso tem que primeiro cobrar a dívida desses credores, ou não fornecer a ele nenhum bem ou concessão do Estado enquanto não ficar em dia com suas obrigações. E não é isso, infelizmente, que tem acontecido no Brasil. Lamentavelmente, devido inclusive à relação desses órgãos, também desses empresários e donos dessas grandes empresas com membros do governo, lamentavelmente. Próxima pergunta, é vantajoso parar de contribuir com a Previdência Social e fazer uma particular, Doni? A questão que tem que ser esclarecida é que a filiação à Previdência Social, além de ser obrigatória, né, ela visa atender não só a aposentadoria, ela tem uma série de outros benefícios agregados que dão proteção ao segurado, né? Tanto os benefícios previdenciários no caso de acidente, no caso de doença, pensão por morte, enfim, uma série de outras coberturas que são alcançadas pela Previdência Social. Então, naturalmente, que quando o trabalhador opta, quando existe alguma opção nesse sentido que não seja fraudulenta em deixar de contribuir, naturalmente ele estará desassistido em relação a esses benefícios que a Previdência Social cobre atualmente, né? Então, esse tipo de análise ele tem que considerar também o risco que isso implica na hipótese de um desemprego involuntário, na hipótese de uma incapacidade para o trabalho que deixe esse contribuinte desassistido e que, se ele não for filiado e não for contribuinte da Previdência Social, ele vai estar desamparado no atendimento das suas necessidades, né? Um outro detalhe relevante a respeito disso é o seguinte, é que o empregado, que é filiado à obrigatória da Previdência, ele contribui com um percentual e o seu empregador contribui com, em média, o dobro disso. Se ele for para uma previdência privada, exclusivamente privada, haverá apenas a contribuição dele. Sim. Então ele vai acumular bem menos recursos do que acumularia na previdência pública, na medida em que a previdência pública tem 3 vezes o valor que ele contribuiria individualmente, que é a parte dele 2 vezes do seu empregador. Então isso também tem que levar em consideração. E esse tipo de reforma é que leva a esse tipo de raciocínio que a previdência pública deixou de ser interessante e passou a ser interessante a previdência privada. E lembrando que na previdência privada o risco é apenas e exclusivamente do segurado ou do associado ou do detentor dessa poupança privada, enquanto que na área pública há uma solidariedade, né? É um sistema solidário em que todos são responsáveis, portanto ele não perde só se houver algum problema com a Previdência. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui também que vai na mesma direção. Meu nome é Gilmar, sou metalúrgico, moro em São José dos Pinhais, no Paraná, e a reforma da Previdência, ela é mais vantajosa para quem? E existe hoje, com essa proposta inclusive aí que está aí, haveria algum interesse? Ela é vantajosa em qual aspecto? Porque aqui a gente até agora está observando muitos aspectos e geralmente as críticas todas a essa reforma têm sido mais no aspecto negativo dela. Mas o que é vantajoso nessa reforma que está sendo proposta? Acho que a vantagem, acho que não é nem, a gente não deve nem avaliar sobre esse aspecto, né? Porque naturalmente a reforma, da forma como ela é proposta, ela é restritiva.
Então, ela cria a vinculação da idade mínima. Hoje, para os beneficiários do regime geral da Previdência Social, você tem a modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. Por essa proposta, você teria uma idade mínima e um período mínimo de contribuição para acessar o benefício. Então, naturalmente, isso não é uma vantagem, né? Naturalmente que a vantagem que acho que o governo quer alcançar com essa proposta é uma vantagem indireta, que segundo os motivos pelos quais a proposta foi apresentada, que é buscar um equilíbrio do regime, mas não necessariamente ela vai trazer um benefício imediato, pelo contrário, ela vai trazer um sacrifício para as pessoas para que essa readequação seja feita e, segundo o discurso do governo, seja obtido um equilíbrio entre receita e o que se gasta atualmente com a Previdência e os benefícios que ela paga, né? O Antônio Augusto explicitou beníssimo aqui no primeiro bloco a questão da idade, importantíssimo aquilo. Agora eu gostaria de saber um outro aspecto, as regras de transição conforme estão sendo propostas agora. O que você pode esclarecer também para o nosso público? Pois é, a regra de transição proposta é a regra que não foi praticada em lugar nenhum do mundo. Um critério de idade, exige-se 45 anos da mulher e 50 anos do homem. Significa dizer o seguinte, que o homem, mesmo tendo 31 anos de contribuição eventualmente, tendo 49 anos de idade, 11 meses e 29 dias, ele não será beneficiado pelas regras de transição, e aquele que deu a sorte de nascer um dia antes que ele é beneficiado. Isso é um absurdo completo. E aí quem for beneficiado pela regra de transição não está sujeito à nova idade mínima. Ele terá apenas cumprir as regras atuais, que no caso do INSS é contribuir os 35 anos e pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que falta para chegar a esses 35 anos. Isso seria o prejuízo que ele teria de ficar mais tempo, pagar esse pedágio e ampliar também o tempo de carência, que hoje você pode se aposentar com 15 anos de contribuição. E isso passa para 25 anos. Agora, dado interessante, 77% dos aposentados por idade, e aposentadoria por idade é o maior contingente de aposentadorias, é muito superior às aposentadorias por tempo de contribuição, 77% não comprovam os atuais 25 anos de contribuição. Eles estão situados ali entre 15 e 24 anos. De modo que, se já estivesse em vigor essa regra, mesmo com a idade de 65 anos, 76,7% dos atuais aposentados por idade não teriam se aposentado porque não teriam atingido esse requisito. Veja o quanto é excludente essa regra que está sendo proposta para a transição. E essa mesma regra vale para os servidores públicos. Embora, no caso do INSS, mesmo quem seja beneficiado pela regra de transição, ele fica isento da idade mínima, mas o cálculo perverso, que a gente vai falar dele depois, se aplica a esse servidor esse segurado do INSS que for beneficiado pela regra de transição. Ou seja, há um tratamento diferenciado. Para o servidor público, se aplica as regras atuais em relação a tempo de contribuição, idade e forma de cálculo, e o do INSS, ele tem um prejuízo, mesmo estando na regra de transição, porque ele submete ao novo cálculo que reduz drasticamente o valor do benefício. Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta, vou passar para o Doni. Doni, por que os militares das Forças Armadas ficam de fora, sendo eles os responsáveis por 60% da influência que o Estado alega, ou seja, o rombo da Previdência Social? O que a gente tem em relação aos militares é o que foi dito pelo governo na defesa da proposta que foi apresentada. Porque, naturalmente, na PEC que está sob discussão, não consta nas exposições de motivos as razões pelas quais os militares não teriam sido incluídos. Se alegou à época que a reforma em relação aos militares seria discutido posteriormente. Então, a gente tem aí as justificativas oficiais e tem as extraoficiais que são especulativas. E as não justificativas. Que são os motivos, né? Não se sabe, obviamente, que tipo de pressão política foi exercida em torno disso ou que interesse há por trás. Agora eu gostaria de saber dessa problemática. É real esse número aqui? 60% da insuficiência que o Estado alega hoje na Previdência vem da despesa com os militares?
Porque ele tem uma representatividade muito significativa, porque os militares eles têm uma série de benefícios que não é extensível às outras categorias, né? Há, por exemplo, a possibilidade de se contribuir com um percentual pequeno para se estender a aposentadoria para os filhos, enfim. Há uma série de benefícios que naturalmente ela não é autossustentável, então o regime, se você for considerar simplesmente o conjunto de contribuições e o conjunto de benefícios pagos aos militares, a conta não fecha. Então isso acaba comprometendo e exigindo que o Estado aloque recursos de outras áreas para pagar esse conjunto de benefícios, e isso acaba tendo um impacto muito significativo nas contas públicas, né? Antônio Augusto pergunta, essa caixa preta aqui, não se pode mexer? É porque é uma caixa preta, pelo que eu estou vendo. Na verdade é o seguinte, esse dado de que a despesa com o militar representa 60% do déficit da Previdência, não corresponde bem à verdade. Se pegar apenas o sistema militar, aí sim, porque o militar ele não contribui para a Previdência, ele contribui apenas para a pensão. E a pensão é extensiva, inclusive, para as filhas solteiras, é por isso que muitas filhas de militares nunca casam, embora tenham filho e vivam maritalmente, né? Porque se casar, abre mão desse benefício. E, portanto, como a contribuição do militar é só para a pensão, é claro que no sistema dele essa insuficiência de financiamento é maior. Agora, há de se considerar também que o militar tem uma situação diferenciada, né? Ele pode ser convocado a qualquer instante para se reinserir nas Forças Armadas, né? Tem que ter um tratamento diferenciado. Mas não pode também... Isso em casos de exceção, claro, em casos mas de não guerra, pode também ficar completamente fora da reforma. Há de se estabelecer alguma simetria de tratamento, de tal modo que se aplique também ao militar o critério financeiro e atuarial, ainda que não se possa exigir que o militar fique em atividade até os 65 anos, até porque ele não teria condições físicas para estar em campo agindo desse modo. Mas o fato é que há necessidade também que se faça e seria pedagógico que se fizesse junto com os demais. Qual é a razão, a justificativa também para, por exemplo, se estender esse benefício a filhos e filhas que se mantêm solteiros justamente para continuar sendo beneficiados? Não era um caso a ser revisto também esse? Porque não se torna uma injustiça com o restante da sociedade? Pois é, essa pensão para as filhas de militares já foi encerrado, exceto para aquelas que estavam nascidas na data que foi encerrado isso, que é recente, né? Então, já se encerrou esse processo, mas quem nasceu antes da mudança dessa regra faz jus a esse benefício. E que, como é uma expectativa de direito, essa reforma pode perfeitamente fazer com caráter retroativo, dizendo o seguinte, que quem não fez uso ou quem não foi beneficiário da pensão no momento da promulgação da reforma não terá mais esse direito. É uma oportunidade de fazê-lo. Muito bem. Olha, tem aqui alguém perguntando por que... Como se deve contribuir, o que se deve ser feito para se realizar essa auditoria nas contas da Previdência? A quem competiria tomar frente disto? Quem é que pode realizar essa auditoria? O que seria necessário para que isso ocorresse? Naturalmente que se tratando de Estado, um dos princípios constitucionais que se aplica ali é o princípio da publicidade. Então, não há sigilo nessa informação. Claro que os critérios para se realizar esse cálculo e a forma de interpretar essa informação, ele exige um conhecimento técnico e é justamente por isso que há uma grande controvérsia em relação aos números efetivos da Previdência e saber se ela é deficitária ou superavitária. Então, é questão de estabelecer o critério de apuração e, a partir desse critério, conseguir se realizar esse levantamento em relação ao conjunto de receitas que a Previdência consegue arrecadar e o volume de benefícios que ela paga. E acho que a partir dessa análise é que se conseguiria saber e se afirmar se de fato ela é deficitária e qual que é o tamanho desse déficit. E a partir dessa informação se estabelecer a reforma, sabendo exatamente qual que é o objetivo a ser alcançado, né? Qual que é a extensão do sacrifício que tem que ser o que teria que ser assumido pela população para que essa situação de equilíbrio seja alcançada. Aliás, a esse propósito, foi pedido pelos parlamentares uma auditoria ao órgão responsável para fazer isso, que é o Tribunal de Contas da União, que até agora não tomou providência em relação a isso, a ponto de o Senado
ter havido a iniciativa do senador Praim de criar uma CPI exatamente para fazer uma espécie de auditoria, levantar esses dados, e o correto seria suspender a tramitação dessa reforma até que se tivesse os dados precisos, porque há muita controvérsia. Você tem instituições da credibilidade da Anfip, do Sindifisco e outras entidades que comprovam, como arrecadadores de recursos, que o que se arrecada em nome da Seguridade é mais do que suficiente para pagar o regime geral, né? E tem dados do governo dizendo o contrário. E o melhor seria aferir isso a partir de uma auditoria, suspendendo essa reforma. Mas, infelizmente, o governo tem pressa porque prometeu ao mercado entregar essa reforma com essa profundidade e não vai permitir que haja a interrupção dessa tramitação para que se chegue a essa auditoria, a esses números precisos. Daqui a pouquinho a gente vai seguir aqui com mais uma sequência de questões. Tem tantas questões aqui que a gente não abordou ainda. Vamos trazer já no próximo bloco, porque esse também já se esgotou. Nós vamos lá, intervalo brevíssimo, voltamos já.